Eu leio para nossa instrução em Romanos capítulo 15, versículos de 14 a 33. É uma porção considerável da palavra do Senhor, praticamente todo o capítulo 15, pois aqui o apóstolo Paulo está apresentando a sua intencional busca de parceria, de associação, de apoio da Igreja de Roma para o seu empreendimento apologético e missional. Percebemos que ao longo da carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo fez uma apresentação da fé. E neste sentido o termo me parece mais apropriado do que uma defesa. Ele faz uma apresentação da fé. Ele expõe o conteúdo da fé cristã. Entre os capítulos 12 e 14, na verdade até uma parte do capítulo 15, o versículo anterior, o apóstolo Paulo está aplicando esta verdade, como este conteúdo bíblico vai afetar as relações humanas, referindo-se especificamente à Igreja de Roma, embora princípios gerais que valam para todos os cristãos. A partir do versículo 14 aqui, ele chega nessa conclusão dessa parte. Ele vai apresentar essa sua intencionalidade, um elemento prático, como aqueles que receberam a fé cristã devem fazer uso desta fé como mordomos e testemunhas de Cristo diante do mundo. E, por fim, no capítulo 16, ele faz as saudações finais. Nós vamos nos ater hoje do versículo 14 ao 33, que passo a ler, que é precisamente a apresentação de Paulo sobre esse conceito que nós temos chamado de apologética missional, como uma missão que é aprendida, que é abrangente e é aplicada. Então, para nós nos lembrarmos esses três conceitos aí, né, esses três adjetivos, a missão é aprendida, é abrangente e é aplicada. Vejamos como nos diz a palavra do Senhor. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo, por meu intermédio, fez para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém. Queridos, nós vemos aqui, basicamente, o apóstolo Paulo demonstrando a sua visão ministerial, a sua visão missional, ou seja, do chamado, da vocação da igreja cristã para servir o Senhor, servindo ao próximo, o conteúdo do evangelho, apresentando a palavra de Deus ao outro. E o que Paulo está fazendo precisamente é instruindo a igreja de Roma sobre esta competência. É importante nós pensarmos o seguinte: praticamente todo cristão, todo aquele que professa a fé, eu desconheço algum, até hoje na minha jornada cristã, que não tenha uma compreensão de que ele é chamado por Deus para testemunhar de Cristo. Entretanto, para muitos, eu diria até para a maioria, esta compreensão vaga é tida como suficiente. Não, eu sou chamado para falar de Jesus para alguém. Não é incomum eu encontrar e conversar com pessoas que acham que estão bem cumprindo o seu papel simplesmente a convidar seus amigos e parentes e colegas e conhecidos para virem à igreja. Quando fazem, muitos acabam se acomodando e nem mesmo isso o fazem. Outras pessoas dizem: eu posso orar com você e leia a Bíblia, e acham que com isso estão suficientemente cumprindo com seu papel de cristãos, ao se identificarem como cristãos e dizer que pode orar com a pessoa. Bem, isso já é um bom passo, porque há muitos que nem se identificam, são quase agentes secretos, e outros que nunca se propõem a ouvir a outra pessoa e orar com elas. Entretanto, o que Deus tem preparado e ordenado na sua palavra para a sua igreja é mais do que isso. Vejamos como o apóstolo Paulo descreve isso aos romanos. No capítulo número 15, versículo 14, ele diz o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Este versículo 14 nos descreve de forma resumida a avaliação do desempenho interno da igreja de Roma. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: pelo que eu tenho ouvido e que eu sei a respeito de vocês, vocês estão desempenhando o trabalho interno de uma forma satisfatória. Há 3 características descritas aqui que nos apresentam este dever de casa interno sendo bem feito pelos crentes de Roma. Ele diz: certo eu estou, irmãos, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade. Primeiro ponto. Isso mostra uma evidência de uma transformação espiritual, característica do novo nascimento, de quem se torna cristão. Alguma coisa muda dentro de nós quando ganhamos um novo espírito, uma nova alma, nascemos para Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e deixamos de ser pessoas egocêntricas, centradas em nós mesmos, nos utilizando de tudo e de todos para o nosso próprio bem e sendo agora agentes do bem, agentes da bondade. Ele diz: vocês estão cheios, possuídos de bondade. O homem, por natureza, é mau. Você se lembra o Senhor Jesus respondendo ao jovem rico e diz: por que me chama bom? Não há um que é bom. A Bíblia diz que todos são pecadores. Portanto, se alguém está possuído de bondade, é sinal de que a graça de Deus mudou a natureza desta pessoa, de alguém essencialmente, predominantemente mau, para alguém que agora conta com bondade dentro de si, que enche o seu coração. A segunda característica, Paulo diz aqui: vocês estão cheios de todo conhecimento. Ou seja, além de ter experimentado o novo nascimento, como cristãos, os nossos irmãos de Roma, diz o apóstolo Paulo, eles foram crescendo no conhecimento do evangelho, da vontade de Deus, da verdade do Senhor, ao ponto de agora estarem plenos. Isso é um elogio muito bom, especialmente para aqueles que fazem parte de um cristianismo conservador, focado no conteúdo bíblico, como é o nosso caso. Na verdade, há muitos de nós acabam sendo tentados a achar que o objetivo na vida cristã é ser cheio de entendimento. Nós oferecemos cursos, oferecemos estudos na escola dominical, no estudo durante a semana, as pessoas compram livros, debatem, tudo isso é muito bom, porque nós devemos crescer no conhecimento. E, portanto, Paulo
Paulo, ao falar isso, está destacando um aspecto positivo, uma igreja que está cheia do conhecimento. Você poderia dizer que está cheia do conhecimento? Ou você se sente alguém despreparado, pouco qualificado para explicar a fé para as outras pessoas? Quando você mesmo precisa tomar alguma decisão na sua vida, você percebe que tem conhecimento suficiente ou que você depende de outras pessoas de forma muito constante para tomar decisões, até mesmo triviais em sua vida? Particularmente, eu tenho dito aqui várias vezes que o bom desempenho pastoral é aquele que torna as pessoas independentes do pastor humano e dependentes do pastor divino. O melhor pastor terreno não é aquele que as pessoas ficam o tempo todo recorrendo. Isso é sinal de dependência humana. Mas é aqueles que foram treinados por esses pastores para experimentarem a dependência de Cristo. E aprendem a depender de Cristo, ouvir Cristo, aprender com o Senhor, crescer na maturidade e saber tomar as decisões. Pois bem, esta era a igreja de Roma. Pessoas que estavam cheias de todo o conhecimento. E o terceiro aspecto que ele diz aqui, pessoas não apenas transformadas espiritualmente, com bondade dentro de si, pessoas com conhecimento na sua mente, mas uma terceira, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Estavam preparados para exercer o ministério pessoal. Meus queridos, quando nós olhamos para essas características, nós vemos aqui uma igreja que internamente está cumprindo o seu papel. Veja, eles têm transformação espiritual, bondade. Há muitas comunidades que é marcada por rixa, tensão, briga, discórdia, divisão de grupos. Vocês se lembram da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele exorta aquela igreja, pois ela estava marcada por divisões e competições, mostrando uma tragédia espiritual, carnalidade, imaturidade e falta de espiritualidade. Não é incomum nós encontrarmos isso em igrejas que professam a fé cristã. Isso é um sinal de fraqueza espiritual, por mais que possam se julgar sábios e conhecedores, como ocorria com a igreja de Roma. Paulo chega a dizer que importa saber como saber, porque o amor edifica. Eles não apenas tinham essa bondade, mas tinham um bom conhecimento também. Não era uma realidade universal. Veja que quando Paulo fala sobre os tessalonicenses, ele vai dizer que eles eram menos nobres que os de Bereia, na mesma região, a região da Macedônia, mas aqueles irmãos tinham um conhecimento mais imaturo, mais superficial. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, vai dizer que muitos eram como crianças, e o autor aos Hebreus também. Então, falta conhecimento. Agora, veja, ter um bom coração, um coração desejoso de abençoar os outros, estar disposto a trabalhar, ter um bom conhecimento bíblico não são suficientes. Ele vai dizer que eles estão aptos para mostrar uns aos outros. Isso mostra um ministério pessoal. Nenhuma igreja estará madura e trará glória a Deus e servirá plenamente se o corpo de Cristo como um todo não estiver servindo. Aqueles que são chamados por Deus para desenvolver o ministério da palavra, os presbíteros que estão se dedicando exclusivamente na docência sagrada, nós chamamos os presbíteros docentes, e aqueles que estão auxiliando isso neste pastoreio da igreja, os presbíteros regentes, eles são capacitadores da igreja, especialmente aqueles que se afadigam neste trabalho. Mas veja, capacitadores. É muito tentador nós acharmos que pagamos algumas pessoas para fazer o nosso próprio trabalho. Definitivamente, a igreja ficará aquém daquilo que fizer se ela não estiver cumprindo cada qual com o seu próprio papel na sua esfera de atuação. Os pais guiando a sua família na fé, os membros servindo uns aos outros e, como diz Paulo, apto para demonstrar-lhes uns aos outros. Nenhum de nós pode assumir uma postura passiva. E não é saudável quando a igreja depende exclusivamente de meia dúzia de pessoas. Veja que admoestar uns aos outros é estar qualificado para cumprir aquilo que Paulo vai dizer em outro momento. Escrevendo aos Colossenses, ele diz: aconselhai-vos uns aos outros, enchei-vos de toda a palavra de Deus. É claro que nem todas as pessoas terão o mesmo nível de maturidade e de conhecimento. E por isso que nós podemos olhar o ministério do serviço da palavra ou o pessoal numa proporção de escalas. No primeiro momento, cada um de nós pode auxiliar um ao outro.
Orar uns pelos outros, diz a Escritura, confessar os vossos pecados uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Este serviço estava sendo feito pela igreja de Roma. À medida que a situação vai ficando mais difícil, mais desafiadora, nós vamos buscando auxílio de pessoas mais competentes. Começamos por irmãos mais experientes, depois pelos oficiais ministros da palavra e, por fim, aqueles que estão se dedicando exclusivamente. Agora, se nós fizermos a ordem inversa, nós travamos e não há desenvolvimento. Não era o que ocorria com a igreja de Roma. Eles tinham essas 3 características. E nós podemos olhar aqui e dizer, uau, que coisa boa, esta é uma igreja madura, perfeita, boa, está pronta, não é? E aí é que vem o ponto. Olha como começa o versículo 15, logo seguinte. Paulo começa o versículo dizendo, entretanto. Ou seja, no versículo 14, ele acabou de descrever qualidades da igreja de Roma. A igreja era possuída de bondade, cheia do conhecimento e apta para demonstrar uns aos outros. As pessoas estavam prontas para fazer esse ministério. Porém, havia deficiências na igreja de Roma, que não era nem mesmo percebida por eles. Olha como Paulo descreve estas deficiências dos versículos 15 e 16. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm essas qualidades, porém, se vocês ficarem só olhando para as qualidades, como Narciso se contemplando no espelho e se achando muito belo, porque a bondade e a conhecimento nós servimos uns aos outros, vocês vão pecar diante do Senhor e vocês vão se esquecer de outras coisas que Deus chamou vocês para fazer também. Por isso, diz ele, eu escrevi em parte mais ousadamente. Há uma necessidade grande em vocês como igreja, que não está sendo percebido, que vocês estão encantados com as próprias qualidades, de tal maneira que eu preciso trazer isso à memória. Vocês estão se esquecendo de outra vocação, que Deus chama vocês também, tão importante quanto esse trabalho interno. E faço isso pela graça que me foi outorgada por Deus. Graça do ministério apostólico. Olha o que ele diz no versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui? É meu dever de consciência pastoral diante de Deus exortar vocês, chamar a atenção para algo que está sendo esquecido no ministério de vocês. E faço isso porque sou ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Ou seja, servo, aquele que serve a Cristo, servindo aos gentios. Ele está falando aqui de sua vocação apostólica. Separado por Jesus desde sua conversão para anunciar o evangelho ao mundo, aos gentios, ele diz, num encargo sagrado, ou seja, na tarefa sagrada de anunciar o evangelho de Deus. É meu dever, pela compreensão que eu tenho da Escritura, que eu recebi o comissionamento do próprio Jesus Cristo, do cumprimento da obra ministerial, de levar o evangelho aos que não conhecem, de tal maneira que eles sejam como uma oferta aceitável diante de Deus. Olha que imagem Paulo está descrevendo aqui. Certamente ele está pegando uma imagem da antiga aliança, quando no Antigo Testamento o culto, entre os elementos da adoração, tinha o incenso que era apresentado e tinha a oferta que era apresentada. E diz o texto que o cheiro do cordeiro imolado e queimado lá em oferta ao Senhor era agradável diante de Deus. Paulo pega esta imagem dessas ofertas da antiga aliança e diz, isto que agrada a Deus agora na nova aliança, não é mais cordeiro sendo imolado, porque o cordeiro definitivamente foi Cristo Jesus imolado, não é mais um incenso como tinha lá no templo, mas o que vai chegando como aroma agradável diante do Senhor é o alcance de povos, de gentios, de gente que não conhecia o evangelho, que agora fazem parte da igreja de Deus. Eles são essa oferta aceitável diante do Senhor. Cada vez que a igreja cristã alcança mais alguém, mais um grupo de pessoas que não eram cristãos antes, e eles são como que oferecidos a Deus como um aroma aceitável diante do Senhor.
É Deus alcançando para si aqueles que o seu Filho Jesus comprou com o seu sacrifício. E a igreja os alcança pelo ministério da pregação do Evangelho, o ministério missional, a pregação da fé com a intenção de trazer para Cristo quem ainda não tem essa fé. Paulo está dizendo, isto é uma oferta agradável diante do Senhor, e vocês estão se esquecendo disso. Vocês estão com seus olhos voltados exclusivamente para dentro, vendo, contemplando suas próprias qualidades e esquecendo de que na nova aliança em Cristo o reino está se espalhando e Deus tem prazer em ser adorado por quem ainda não era adorado. Olha como ele continua a ensinar isso para a vida da igreja. Versículo 17, ele diz, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. O que é que ele está dizendo em outras palavras? Ele diz, eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu dou glórias a Deus, enche o meu coração, ver Deus fazendo isso, toma parte disso que Deus está fazendo. Este é o motivo da minha alegria e da minha glória. Se eu tenho uma glória na vida, a glória é ser usado por Deus para ver Ele sendo glorificado, exaltado e recebendo essa oferta de gentios. Portanto, queridos, esta missão, esta apologética missional, preste atenção, ela não é absolutamente natural. Nós não aprendemos isso de forma autoevidente. Não é suficiente imaginar, eu sou testemunha de Cristo, eu convido, eu falo, isso está o suficiente. Não, isso precisa ser aprendido. Mesmo igrejas com muitas qualidades internas correm à tentação de ter os seus olhares voltados exclusivamente para dentro. Paulo não está, de maneira alguma, negando a importância do trabalho interno da igreja. Pelo contrário, ele começa dizendo, vocês estão fazendo bem feito o trabalho interno, mas vocês estão esquecendo uma lição importante, ao ponto de eu exortar vocês, há um trabalho externo a ser feito também, simultaneamente. Do mesmo jeito que a igreja é chamada para testemunhar de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ela é chamada para simultaneamente cuidar dos que já professam a fé e ir buscar aqueles que Deus preparou, mas ainda não professam a fé. Essa foi a dinâmica do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, e é o chamado de Deus para a vida da igreja. Veja que Paulo descreve isso na carta aos Gálatas, capítulo 2, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele apresenta aqui essa dupla vocação da vida da igreja, interna e externa. Gálatas 2, versículos 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo? Há duas frentes de trabalho na vida da igreja. Uma com os que são herdeiros da aliança, aqui chamados os da circuncisão, os judeus, os que vinham desde o período da antiga aliança. E Deus vocaciona pessoas com esse olhar interno especial. Pedro tinha esse destaque no seu ministério, embora não fosse exclusivamente assim, mas prioritariamente. Ele diz, e há uma outra frente de trabalho que são os que estão fora da aliança. Os gentios eram ignorantes da Bíblia, do conhecimento. Paulo tem esta ênfase no seu ministério, embora não exclusivamente também. São ênfases. Assim é um ministério pastoral também. Há pessoas que têm uma ênfase maior no cuidado dos da aliança, há outros que têm uma ênfase maior em buscar para entrar em aliança quem está fora. Mas a igreja como instituição, o corpo de Cristo, precisa o tempo todo ter estas duas frentes presentes. Ela não pode ser negligente com o trabalho interno para ele não esmorecer e morrer, como ocorreu em algumas partes do mundo. Ao longo da história do cristianismo, nós vemos como a igreja vai definhando em algum ponto, mas ela não pode ficar exclusivamente trabalhando internamente, ela precisa expandir, porque a igreja organicamente, naturalmente, é uma comunidade que se expande, plantando outras igrejas e alcançando outros povos. É isso que Paulo está dizendo. Neste sentido, ele diz, eu tenho que me gloriar nas coisas concernentes a Deus, e neste sentido, a igreja de Roma estava deficiente, ela estava fazendo um trabalho interno. Nós podemos até entender o porquê que isso ocorria com Roma. Roma era a capital do império, era o lugar para onde as pessoas iam, onde fluíam, havia um êxodo humano muito grande para Roma. Não era difícil a igreja de Roma crescer uma espécie de crescimento de êxodo demográfico e mesmo vegetativo,
Porque sem muito esforço, a cidade estava recebendo pessoas. E recebia gentios e recebia cristãos também, que iam tentar uma vida melhor na cidade grande. Isso não é diferente até os dias de hoje. As grandes cidades, as capitais, recebem um êxodo muito grande de pessoas vindo do interior tentando uma vida melhor. São jovens que vêm fazer a faculdade, são profissionais que vêm fazer uma pós-graduação, têm uma oferta de trabalho melhor, e elas vêm como são. E muitas dessas pessoas já vêm cristãs e convertidas. Uma parte da membresia de grandes igrejas em grandes centros vem de transferência de pessoas que foram alcançadas no interior. Agora, isso não pode jamais fazer com que a igreja se acomode e diz, opa, mas espera aí, se Deus está nos dando mais pessoas, mais capacitação, nós temos mais responsabilidade de expandir o seu reino. Aqui onde estamos, onde está crescendo, mas até os confins da terra. É isso que Paulo está dizendo. E aqui presta atenção, esta missão intencional de ser alguém que faz o trabalho interno, treina, orienta o povo, capacita para servir ao Senhor aqui, mas vai em busca daqueles que estão longe, é preciso aprender, é preciso reconhecer, ter humildade para dizer, nós não sabemos fazer isso, nós não temos feito isso, Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a ser sensíveis testemunhas até os confins da terra. Portanto, a missão é aprendida. Agora preste atenção, ela é também abrangente. A partir do versículo número 18 nós vemos isso. Paulo diz, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, em virtude de ter aprendido isso, sabido que Deus chama a igreja do Senhor e o chamou, né, chamou o próprio apóstolo Paulo especificamente para ir alcançar estas pessoas. Veja, Paulo, grande teólogo, o maior teólogo do Novo Testamento, nós podemos dizer, como um instrumento humano, né, considerando o Senhor Jesus Cristo como o próprio Deus encarnado, ele vai ser o maior. Ao ponto de alguns estudiosos dizerem que Paulo inventou o cristianismo. Paulo é um grande pastor de igreja. Veja as orientações dele para os pastores, nas cartas pastorais. Mas Paulo é o grande missionário também, o paradigma. Não há esta divisão que existe na cabeça de muitos até hoje. Existe em Paulo uma confluência, um chamado para ser fiel naquilo que Deus está chamando para o povo da nova aliança. Consolidar a sua igreja, expandir a sua igreja, o seu reino. E aqui ele está dizendo, eu não vou discorrer mais coisa alguma, senão o que Cristo já tem feito por meu intermédio. Aí ele dá testemunho do que Deus está fazendo, que é conduzir gentios à obediência, ou seja, trazer aqueles que estão rebeldes, distantes, desobedientes à fé em Cristo, por palavras e por obras. Lembra que ele era um apóstolo. Ele tinha não apenas a palavra fiel de Deus, mas uma capacitação sobrenatural de poder do Espírito Santo como apóstolo para fazer sinais e maravilhas, como ele diz no versículo 19, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Olha a abrangência aqui. De maneira que desde Jerusalém, ele prega em Jerusalém, logo novo convertido, quando ele reformula a sua teologia, colocando Cristo no centro, ele sai de Damasco, vai a Jerusalém, começa a pregar lá, e diz, e circunvizinhanças, ele passou por essa região. É verdade que a igreja depois o manda para Tarso, mas ele volta, atuou na região de Jerusalém e de Judeia. Vamos pensar um pouco no significado cultural disso. O que é que significa dizer? Na zona de proximidade. Testemunhar em Jerusalém e circunvizinhanças significa a igreja perceber que eu vou dar testemunho na minha zona de proximidade. O lugar onde os cristãos surgiram, Jerusalém, a primeira geração foi de judeus convertidos, circunvizinhança, onde nós estamos acostumados, nós conhecemos os lugares, a língua, as relações sociais. Preste atenção, porque ao longo da história da igreja nós percebemos que nunca foi muito diferente disso. Sempre foi mais fácil para você, para mim, para a própria igreja, dar testemunho de Cristo nos ambientes em que nós nos sentimos mais seguros e conhecemos. Jerusalém e circunvizinhança. Não é natural nós pensarmos em medir esforços para levar o conhecimento do Evangelho onde não é nossa zona de conforto, mas é para lá que Deus está nos chamando também. Por isso que Paulo diz, em Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico. O Ilírico é a região onde eu tive o privilégio
de servir com a minha família por 2 anos como missionário transcultural, a região que abrange a Albânia, na verdade, a metade superior da Albânia, pegando até a região sul de Montenegro, da República de Montenegro. Aquela região era, nos dias do Império Romano de Paulo, conhecido como Ilírico. Veja a grande extensão, uma extensão de milhares de quilômetros percorridas pelo apóstolo Paulo, descrito nas suas viagens missionárias. Ele diz, desde Jerusalém, circunvizinhança, onde eu conheço a língua, o povo, a cultura que já nos é conhecida, mas esforçando para vencer essas barreiras, atravessando mares e continentes, já saindo da Ásia, do Oriente Médio, atravessando o Estreito de Bósforo, entrando no continente europeu, outros povos, outras línguas, outras culturas, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. A missão da igreja não é apenas local, ela é abrangente, ela é ampla. Olha como ele descreve isso, versículos 20 e 21. Impressionantes palavras. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Presta bem atenção nisso aqui, porque estes versículos nos descrevem precisamente a visão do dom missionário. Precisamente. Aquelas pessoas que têm o dom ou a vocação e um chamado com ênfase missionária, sentirão uma compulsão por cooperar na extensão do reino de Deus onde ele ainda não chegou. É diferente daquela vocação típica pastoral. A vocação típica pastoral é produzir a edificação da igreja onde ela já está presente. É acompanhar as ovelhas no seu desenvolvimento, desde o seu nascimento até a sua maturidade, alimentando e cuidando. Isso é parte da tarefa. O missionário é precisamente aquela preocupação que a igreja deve ter, veja, tanto uma quanto outra, de ver Cristo sendo adorado e glorificado onde ele ainda não é. É isso que ele está dizendo. Há uma disposição, uma inclinação de se esforçar para pregar o Evangelho nesse contexto. Onde Cristo já for anunciado, trabalho pastoral, para que as pessoas cresçam na dependência de Cristo. Onde Cristo ainda não for anunciado, trabalho missionário, para que o reino de Deus alcance aqueles que não eram alcançados. Aí ele chega a usar uma expressão, ele diz, para não edificar sobre fundamento alheio, ou seja, precisamente o trabalho missionário, a vocação missionária da igreja é o trabalho pioneiro, é de extensão, não é a continuidade do que já foi começado. Ambos são necessários. E para você ver a beleza e a diversidade do trabalho da igreja, inclusive no campo missionário transcultural, ambos são necessários. Eu percebi pelo período que servi como missionário, que muitos dos campos que foram abertos por missionários pioneiros, que uma igreja nasceu, experimentavam uma espécie de travamento agora, porque aquela vocação pioneira que havia no coração de muitos missionários, não os deixava mais competentes para uma continuidade da edificação. É a hora de uma vocação pastoral se estabelecer no campo. Quando você põe alguém com uma vocação mais pioneira para desenvolver o trabalho de continuidade, você desgasta ambos. O que Paulo está dizendo, e veja que o seu próprio ministério foi assim, o conteúdo, a inquietação, o aperto no coração de ver Deus sendo glorificado onde ele ainda não é. E aí ele cita, inclusive, o texto bíblico de Isaías 52:15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Agora preste atenção, todo dom espiritual foi concedido à igreja do Senhor como um todo. Os dons distintos mostram ênfase distinta que as pessoas distintas vão ter. Mas a igreja só será fiel e madura se ela estiver no pleno desenvolvimento de todos os seus dons, todas essas frentes.
E o que Paulo está mostrando para a igreja aqui de Roma é que o chamado vocacional, missionário, da apresentação da fé, é abrangente e não apenas local. E aí ele discorre a partir do versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. O que a gente percebe aqui? Gente, que visão bela aqui. Isso é típica visão demonstrando a responsabilidade, a vocação missional, missionária da vida da igreja. Paulo diz, olha, até hoje eu não consegui ter um tempo com vocês, porque eu estava me dedicando nessa tarefa de levar o evangelho a quem ainda não conhecia. Mas eu tenho no meu coração o propósito de visitar vocês. E eu acho que tem uma ocasião, tem uma janela, uma oportunidade. Eu estou planejando, pela graça do Senhor, estender até o limite extremo do Ocidente o meu campo de atuação missionário e levar o evangelho no último lugar da terra que nós conhecemos ao Ocidente, que era a Espanha. A Espanha onde terminava o limite ocidental do Império Romano. Não havia, muito provavelmente, àquela altura, o conhecimento de terras além do Atlântico, o que é o nosso continente americano. Mas havia o conhecimento, porque o Império Romano chegava até a Península Ibérica. Ele diz, ao tensionar ir até aquele lugar, eu espero ter uma parada e ter um tempo com vocês. A vocação missionária da igreja, ela é desenvolvida por uma consciência de uma vocação abrangente. E Paulo, como pastor, como irmão em Cristo, tinha um desejo de rever os irmãos, de estar com eles, de trocar, como ele diz no início da carta aos Romanos, dons espirituais para que haja uma edificação mútua. Ele diz, mas ainda não é chegado esse tempo. Eu ainda tenho mais uma tarefa lá em Jerusalém, veja versículos 25 e 26, ele diz, estou de partida a Jerusalém a serviço dos santos, pois aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma oferta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Verso 27, ele descreve o motivo teológico, que é os gentios participarem do cuidado dos judeus naquela geração. E aí ele diz no versículo 28, ele volta a este ponto. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, depois que eu cumprir mais essa tarefa, vou me dirigir a um lugar em que Cristo ainda não foi conhecido, ter um tempo com vocês. Gente, essa é a descrição bíblica quase desenhada aqui, de qual deve ser a relação da igreja e o seu envolvimento com a obra missionária. Eu devo participar, a missão é abrangente, é até os confins da terra, eu devo participar, apoiar, estar junto com aqueles que Deus tem chamado e vocacionado para ir. E nós devemos ter uma relação de comunhão e de proximidade. É o que Paulo está fazendo com a igreja de Roma, precisamente aqui. E isso ele está dizendo, o que nos mostra é esta abrangência. A abrangência precisa ser agora, e aí ele termina, aplicada. Esta missão, essa defesa da fé é aprendida, ela não é natural, nós precisamos aprender que temos um chamado interno e externo, ela é abrangente, é desde onde nós estamos até os confins da terra, sendo coberto por aqueles que são vocacionados e chamados, e a igreja é parceira e ela é aplicada. Veja como ele vai dizer a partir do verso 30. Na verdade, todo esse lugar aqui, mas a partir do verso 30 ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ela é aplicada, você vê que desde antes, quando ele diz, seja por vós encaminhado, no versículo 24, não é um trabalho sozinho, não é um trabalho exclusivo, é o trabalho da igreja local, junto com aqueles que saem para fazer a obra pioneira e testemunhar de Cristo Jesus. Agora veja, isso vale para os confins da terra, mas vale para a nossa cidade. Vale quando um grupo, uma família, 2, 3, se juntam e dizem, olha, nós queremos começar um ponto de pregação na nossa região e plantar uma igreja nova. A igreja é responsável por apoiar, orar
enviar alguns que possam cooperar, algumas famílias que estejam presentes. A nossa própria experiência aqui da primeira igreja tem sido muito bem sucedida nesse sentido. Algumas famílias saem para plantar outras igrejas e até entendem como uma vocação missionária. Vão, iniciam, e quando a igreja está consolidada, algumas até voltam para o contexto da primeira igreja, porque dizem, não, cumpri o meu papel de plantar uma outra lá. É este envolvimento que deve haver, mas preste atenção, ele é não apenas na plantação de igreja onde nós estamos, ele é em toda a tarefa missionária de divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jovens que se envolvem no testemunho missionário entre universitários, devem receber o apoio, o treinamento da parte da igreja para serem testemunhas de Cristo na universidade, que é um campo missionário tremendo. As famílias, cada uma das famílias, você que está me ouvindo aqui, você tem aquelas pessoas no seu âmbito de proximidade que ainda não conhecem a Cristo, e é nosso dever capacitar. Veja, se voltarmos para a unidade mais básica, o nosso próprio lar. A igreja não deve apenas oferecer culto público para as pessoas virem e adorar, mas conteúdo e ferramental para que a nossa casa seja uma casa de testemunho. Preste atenção, no capítulo 16, vai só mais um capítulo aí. Olha o que Paulo está falando sobre pessoas que não eram pastores, missionários, nem oficiais de igreja, tudo indica. Versículo 3 até o 5. Saudai Priscila e Áquila. E o curioso é que até a ordem, apresentando Priscila antes de Áquila, nos sugere que a essa altura aqui, ela era mais dedicada nos serviços religiosos do que Áquila, o seu marido. Paulo diz, meus cooperadores em Cristo Jesus, um casal que tinha a mesma profissão de Paulo, que ele conheceu quando foi para a região, está aqui em Atos 18, versículo de número 2, em Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Eles eram da mesma profissão, ou seja, o contato de Paulo com Priscila e Áquila foi profissional. Eram judeus, ele demonstra que Jesus é o Messias, eles vêm a se tornar cristãos. E eles são treinados e se tornam cooperadores de Paulo. Ele diz, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, estes irmãos que não eram pastor, missionário, evangelista, nem mesmo oficiais, presbíteros ou diáconos, era um casal de profissionais que tinha a mesma profissão com Paulo, que foi discipulado por Paulo, que aprendeu a testemunhar de Cristo e que abriu as suas portas para abrigar a igreja do Senhor, e uma igreja nasce e se reúne na casa deles. Então veja, o nosso próprio lar, nossa família e o nosso ambiente pode ser este campo de atuação missionária, mas não só. A abrangência que Paulo está dizendo aqui é, eu quero que vocês tomem parte em tudo que vocês podem fazer, e como igreja de Roma vocês têm um grande potencial, e tomem parte de alcançar os confins da terra. Por isso, estou oferecendo a vocês a oportunidade de serem aqueles que vão me enviar até a Espanha. E aí no verso 30 ele diz, não apenas enviar, não apenas mandar os recursos financeiros, mas estar presente espiritualmente. Ore por nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E isto é oração intencional, muito diferente de uma lista de pedidos de orações pessoais que nós somos tentados a apresentar a Deus como uma lista de supermercado. É a oração pelo reino, como nos ensinou o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Senhor, que venha o teu reino, que ele se expanda, seja com os missionários, com os pregadores, que a tua palavra se expanda. E aí no verso 31 ele apresenta os motivos específicos, ele diz, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Ela é aplicada. Eu me aplico em cumprir esta missão, com a minha vida, com os recursos, com o apoio missionário, eu me aplico com oração, eu tenho que estar envolvido, eu me aplico com a comunhão com quem está fazendo, ouvindo, dando suporte. E veja que Paulo diz que pela vontade de Deus eu possa visitar vocês, e o Deus da paz seja com todos vocês.
Oh, meus irmãos queridos, o que nós percebemos aqui deste conteúdo bíblico, que uma apologética missional, ou seja, uma apresentação da fé com o propósito de trazer para Cristo aqueles que não são, não será jamais algo simplesmente natural na vida da igreja. Ela precisa ser aprendida, isso precisa ser ensinado na vida da igreja, como Paulo fez na igreja de Roma. Ele diz: vocês estão cumprindo a tarefa interna muito bem feita, mas vocês estão muito negligentes e se esquecendo da tarefa externa. O que vocês têm como igreja de Roma é um chamado para cuidar, consolidar a tarefa interna bem feita, mas também tomar parte na expansão do reino de Deus e ver Deus sendo adorado por aqueles que ainda não o adoram como um aroma suave diante de si. Ela é aprendida. Nós temos que ter esse desejo de conhecer mais, estudar a esse respeito, como sermos fiéis, como cumprirmos com o nosso chamado missionário como igreja do Senhor, desde onde nós estamos e até os confins da terra. Ela é abrangente, não é só onde eu estou, não é só a minha comunidade local, não são só as famílias que já fazem parte, é também, mas é onde nós estamos se expandindo para alcançar até os confins da terra, como Paulo está dizendo, até os confins, naquele caso a Espanha. Ele vai descrevendo: eu saí de Jerusalém, circunvizinhanças, fui pelo Ilírico, me estendendo até lá. Tem tarefa na região de Judeia, ela também é aplicada. Nós temos que nos dedicar e participar, não assistir apenas, não cooperar apenas, mas assistir, cooperar, orar e aproveitar as oportunidades, como foi bem feito e bem descrito aqui. Deus assim nos permitindo, nós haveremos de dar continuidade aos nossos estudos na semana que vem, para que nós entendamos melhor esta missão que somos chamados, de defender a fé, de apresentar a fé a todos. Temos que ter o conteúdo desta fé, entender o conteúdo da fé apologética, que é o conteúdo do que nós estamos falando nesta matéria. O reverendo Marco Antônio, o reverendo Edson completará com outros elementos. Nós temos que entender a natureza desta missão, é o que eu estou falando aqui, na apologética missional, eu estou tratando da natureza da missão. A segunda parte, que são os próximos meses, a gente pretende trabalhar como fazer isso, mas nós temos que entender quem é o outro também. Nós falamos isso na semana passada. Sobre o outro, sobre o ser humano, eu lhe convido a acompanhar ao longo desta semana, de segunda até sábado, eu colocarei e disponibilizarei, através do nosso canal, no YouTube, uma série de conferências que fiz alguns meses atrás sobre o ser humano. Quem é o ser humano? Então, é importante que nós entendamos quem é esse para quem eu estou pregando o Evangelho. Quem é? Eu tenho que entendê-lo biblicamente para saber como apresentar o Evangelho melhor para ele. Portanto, fica o convite, todos os dias, às 6h da tarde, estará lá. Você pode conferir os canais dos pastores. No final, aí do próprio canal do YouTube, você vê na página base da nossa igreja, você tem os canais do reverendo Edson, Elcio e o meu, e você pode acompanhar lá. Então, será uma retransmissão. Eu gastei um tempo editando isso, porque estava tudo condensado, separando pelas palestras diferentes, de tal maneira que você pode fazer essa reflexão sobre quem é esse ser humano, para quem nós somos chamados a pregar o Evangelho. É um estudo bíblico sobre a natureza do ser humano, quem ele é. É este que é objeto do cuidado de Deus, da criação, que foi afetado pelo pecado, que é alcançado pelo Evangelho e que, sendo da igreja do Senhor, será glorificado. Vamos orar ao Senhor e assim nós concluímos o nosso estudo nesta manhã, nesta ocasião. Deus bendito, nós louvamos o Teu santo nome, te rendemos graças, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra, por este momento de reflexão sobre esse chamado apologético, missional da vida da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos humildade para reconhecermos nosso limite, nossas falhas, aquilo que nós precisamos nos desenvolver, aprender. Dá-nos, ó Deus, a graça de fazermos uma avaliação
de como temos atuado. Pedimos a Deus que tu aceites a nossa gratidão por aquilo que, pela graça do Senhor, temos desenvolvido, o ministério interno. Te agradecemos pelas pessoas que têm sido alcançadas pelo Evangelho, têm experimentado novo nascimento, transformação espiritual. Te rendemos graças pelo ministério da edificação. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos capacite para não sermos superficiais na proclamação, no ensino da Tua palavra, mas oferecermos alimento abundante para a Tua igreja que Tu nos tem confiado, de tal maneira que, assim como a igreja de Roma, os Teus filhos que aqui congregam sejam cheios de todo conhecimento. Dá-nos a graça, Senhor Deus, também de que esta capacitação se manifeste em serviço mútuo, de auxílio mútuo, de aconselhamento mútuo, de discipulado entre nós, não apenas a partir do ministério pastoral ou oficial, mas que cada irmão e irmã, sendo instruídos e edificados pela Tua palavra, tenham a graça e a disposição e a obediência para servirem o próximo com a Tua palavra. A começar daqueles que são mais próximos. Dá-nos, contudo, Senhor Deus, assim como Paulo fez com a igreja de Roma, a graça de entender, aprender que nós somos chamados para cumprir este ministério interno e, simultaneamente, paralelamente, cumprirmos o ministério externo. Ó Deus, nós Te rendemos graças de uma forma especial pela instrumentalidade desta igreja na plantação de tantas outras igrejas aqui na região de Belo Horizonte, na região metropolitana. Pedimos, ó Deus, que Tu não permitas que jamais percamos este senso de responsabilidade e de oportunidade, mas que ele continue se ampliando. Te rendemos graças por novas parcerias e novas frentes que têm sido feitas aqui no estado de Minas Gerais, em partes do Brasil e do mundo também. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de estarmos participantes desta Tua obra que é abrangente. A cada um de nós como igreja, que estejamos envolvidos e engajados em oração, tomando conhecimento, sabendo do que se trata, tendo comunhão com estes que estão à frente do trabalho de expansão da Tua igreja pelo mundo afora. Que sejamos dedicados no levantamento dos recursos, como Paulo falou que a igreja gentílica estava fazendo ao socorrer os irmãos de Jerusalém. E a igreja de Roma está sendo dada a oportunidade de participar do alcance dos confins da terra. Te pedimos, ó Deus, a graça de sermos aplicados e dedicados nesta manutenção da obra e expansão da Tua igreja e do Teu reino sobre a face da terra. Esta oração que nós te fazemos, para que Tu sejas honrado, glorificado e recebas novas vidas, que antes eram ignorantes, que estavam alheias e rebeldes ao Senhor, mas que foram alcançadas pelo ministério da proclamação do Evangelho, do qual nos tornamos participantes. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.